Bem, então, o nosso curso se compõe de 15 palestras. Hoje é a 7ª palestra, né? O tema, na verdade, hoje são 2 temas: a reencarnação e o Apocalipse. Inicialmente, então, vamos falar sobre a reencarnação. Para falar sobre a reencarnação, inicialmente é sempre interessante ligar certos tópicos referentemente ao tema reencarnação. É muito importante conhecer alguma coisa sobre a pré-encarnação, sobre o momento da encarnação, a encarnação propriamente dita, a desencarnação, e aí nós falaremos um pouquinho sobre a reencarnação. Por quê? Porque esses tópicos estão coligados, formam um conjunto, um sistema que precisa ser bem examinado, certos detalhes que é muito interessante conhecer. Então, sobre a pré-encarnação. Todos nós sabemos que ninguém vem passear na carne. Todos nós somos hoje no planeta, distribuídos nos 5 continentes, aproximadamente 7 bilhões e 500 milhões de encarnados. Todos esses encarnados têm um programa pré-encarnacionista. Ninguém vem à carne por acaso, para passear. E como é que é realizado esse programa pré-encarnacionista? Do outro lado, para os espíritos superiores, nós sabemos que temos 7 céus. Do 5º céu em diante são os céus superiores. Esses espíritos superiores, pelo nível que eles têm, eles mesmos realizam o seu programa pré-encarnacionista. Lá eles têm do outro lado a chamada câmara de visão retrospectiva, em que, examinando essa câmara, eles veem as vidas pregressas todas, e em função dessas vidas pregressas, compõem um programa pré-encarnacionista. Para os espíritos que estão no nível mais abaixo, espíritos superiores são designados como chamados engenheiros do karma para realizar esse trabalho de programação. Esse mestre, quando estava encarnado, dizia que os espíritos, antes de fazer a sua programação pré-encarnacionista, devem ser mais prudentes, não realizar um programa muito difícil, porque quando se dá a imersão na carne, num planeta de expiações, as dificuldades são tão grandes, e quem faz um programa pré-encarnacionista muito forte, às vezes chega na carne e não se conforma, porque a carne é fraca. Do outro lado, dá para programar alguma coisa, mas aqui, ao resto do chão, quando a gente tem que enfrentar as diferentes situações dificílimas, certos obstáculos que surgem, realmente ele aconselhava sempre, dizendo: façam sempre um programa pré-encarnacionista razoável, não tenham pressa, nós temos a eternidade pela frente. Então, esse programa pré-encarnacionista, quando a gente encarna, funciona a lei do esquecimento, a gente esquece. A única maneira de lembrar é ir cada vez mais se aprofundando espiritualmente, que intuitivamente a gente vai descobrindo algumas vidas pretéritas, ou através da psicometria, que eu chamaria de espiritometria, para não confundir com a parapsicologia, assim por diante. O momento da encarnação
ninguém encarna sozinho e nem desencarna sozinho. Sempre há espíritos auxiliando na encarnação. A encarnação propriamente dita, tem que ser analisada também um pouquinho. A grande maioria dos casais, particularmente as mulheres, não é? Esses casais normalmente não estão devidamente preparados para bem educar espiritualmente os seus rebentos. Nós sabemos bem que as maternidades são muito alegres. Todas as maternidades normalmente têm flores, não se confunde com hospitais. Os hospitais, a gente vai lá para ser operado, curado de alguma coisa, alguma doença e tal. As maternidades não, normalmente são alegres. Principalmente quando os espíritos são bem recebidos, bem esperados. Nós sabemos bem que tem muitos espíritos que reencarnam e não são queridos, são abandonados, vivem marginalizados. Isso existe num planeta de expiações como este. Mas o que acontece muito frequentemente é que, particularmente as mães, se esquecem daquela sabedoria salomônica, que é muito conhecida, que vale a pena relembrar aqui. Salomão dizia que a mãe, se a mãe, com o leite materno, ensinar a verdade ao seu filho, ele jamais se esquecerá. Porque nós sabemos bem que toda criança, o cérebro da criança ao nascer, é um disco virgem. Grava-se o que se quiser. Na maioria dos casos, na grande maioria, já existe um círculo vicioso. Os casais normalmente, não sabendo como ensinar a verdade aos seus filhos, entregam às vezes nas mãos de religiosos profissionais. Aí há batismos, crismas, há certas cerimônias, de acordo com as devidas religiões. As crianças crescem dentro dessas religiões. As religiões são dogmáticas, sectárias, colocam cabresto nas crianças e tal. Quando fica adulto, já não tem mais condições de raciocinar independentemente. Muitos deles se tornam independentes. Aí ficam agnósticos, materialistas. Por quê? Porque verificam que as religiões realmente não satisfazem intelectualmente. Os mais intelectualizados tendem a se afastar das religiões. É claro que há muitas exceções. Até a gente não entende bem como é que gente num nível cultural muito elevado, muito inteligente, se deixa subordinar a esses religiosismos todos. De qualquer maneira, infelizmente, esse círculo vicioso existe. Então é muito delicada a encarnação num mundo de expiações. Num mundo de expiações é delicadíssimo, porque surgem os obstáculos, as dificuldades, e aí a gente tem dificuldade de superar esses obstáculos. Esse mestre, quando estava encarnado, dizia: não peçam a Deus que afaste os obstáculos de vocês. Peça a Deus forças para superar os obstáculos. A tendência nossa é pedir, puxa, afasta de mim. Até Jesus, que é aquele espírito maravilhoso, né? Ele sabia de antemão o que ia passar. Quando ele viu que estava no Jardim das Oliveiras, vendo tudo aquilo que ia acontecer, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice amargo, que seria a crucificação, todo aquele martírio. Veio uma resposta que ele teria que enfrentar tudo aquilo. Então ele disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Seja feita a vossa vontade.
Então, até Jesus teve dificuldade, desculpe a minha afonia aqui, teve dificuldade de enfrentar aquilo que ele sabia de antemão que iria enfrentar. Então imagine nós, não é? Por isso que nas nossas reuniões espirituais há muitos pedidos, as coisas apertam e a gente chega aqui e diz, olha, estou precisando disso, estou precisando daquilo, as dificuldades são muitas. Então por quê? Fizemos um programa pré-encarnacionista, temos que enfrentar esses testes todos, testes, não tentações. E às vezes a gente não tem forças, porque a encarnação é um grande teste dividido em pequeninos testes. E os pequeninos testes vêm sempre. E a gente tem dificuldade de enfrentar, porque é um mundo de expiações. Não é um planeta maravilhosamente, em termos espirituais, em termos elevados, nada disso. É um planeta ainda inferior. Esse mestre costumava dizer que espiritualmente é uma latinha de lixo trafegando pelo infinito, espiritualmente. Então, a encarnação é uma dificuldade muito grande para todos aqueles que encarnam. Ninguém passa pela encarnação em brancas nuvens. Ninguém. Não é um mundo de felicidades. Quando nós, muitas vezes, de uma maneira até habitual, né? A gente diz muitas felicidades, etc. Intimamente a gente quer que as pessoas sejam felizes, mas não é um mundo feliz. É um mundo de atribulações. Tanto que Jesus dizia, a cada dia bastam as suas tribulações, não se preocupem demasiadamente. Porque aqui é um mundo não de felicidade, mas é um mundo de algumas satisfações. Reparem bem que as satisfações são poucas e as preocupações são muitas. Muitas vezes nós estamos relativamente bem, mas no nosso entorno, familiares, amigos, conhecidos, tem problemas e a gente também se preocupa com os problemas dessas pessoas. Então não é um mundo assim tão fácil. A encarnação é uma válvula redentora e evolutiva do espírito. Redentora para a gente vir pagar pecados do passado. E evolutiva para desabrochar as virtudes divinas e progredir, evoluir espiritualmente rumo à cristificação. Tem muita gente no planeta escrevendo sobre o sentido da vida. Quanta gente diz, eu não encontro sentido para a vida. Por que eu estou aqui? Por que eu estou vivendo? A grande maioria não sabe. O grande sentido da vida é a cristificação. É evoluir, desabrochar o mais rapidamente possível com o mínimo de sofrimentos, usando o livre-arbítrio relativo que nós temos. Então, a encarnação realmente, a imersão na carne, no plantel carnal, neste mundo, é muito perigosa, porque grandes espíritos se preocupam, porque raramente nós saímos da carne sem laivos, pelo menos laivos kármicos negativos. É muito difícil passar em brancas nuvens aqui, porque os obstáculos são tantos, as obrigações são tantas, que a gente sempre dá umas escorregadelas. Então, o grande problema na encarnação é vir para a carne e pelo menos evoluir um pouco, paulatinamente, através das múltiplas reencarnações, evoluindo um pouquinho e evitar, se possível, o karma negativo. Isso é muito interessante. Então, o verdadeiro sentido da vida, da encarnação, ou das múltiplas reencarnações,
é voltar ao princípio sagrado de onde nós saímos um dia. Mas para voltar a ele, primeiro nós temos que nos cristificar. Depois de nos cristificarmos, nos libertarmos da obrigação de reencarnar, nos tornarmos ubíquos, pertencentes à comunidade crística de todo o universo, aí também as gradações, até voltarmos a sermos totalmente Deus em Deus, ou manifestação individuada do princípio, sem perder a individualidade. A chamada consumação evolutiva do espírito. Então a reencarnação, ou melhor, no caso, a encarnação, tem todos esses detalhes. Deus não testa, são testes que nós enfrentamos aqui, diariamente. A desencarnação também. A desencarnação é um outro aspecto. Por quê? Porque a desencarnação, não há dois encarnes e nem dois desencarnes iguais. Porque não há dois espíritos iguais. Por mais que se pareçam, por mais que se assemelhem, sempre guardam entre si diferenças mínimas. Então, os desencarnes são os mais variados. E quando nós desencarnamos, que nós vamos enfrentar a justiça divina, essa justiça divina nos encara individualmente. Ninguém vai responder por terceiros. E nem terceiros vai responder por nós. Essa história das pessoas cometerem uma porção de pecados, erros, e achar que vai até um prelado qualquer e confessa os seus pecados. Esse prelado absolve, manda fazer umas oraçõezinhas e põe uma bolachinha na boca, diz que Jesus está ali e já pega a indulgência plenária e vai parar no céu porque está limpinho. Quem pensa assim se equivoca. E há milhares e milhares de pessoas pensando assim. Por isso que não largam certas religiões. Se sentem seguras, porque uma hora qualquer eu já fiz tanta coisa equivocada, tanta coisa errada, porque chegando uma horinha eu vou confessar meus pecados, eu vou ser perdoado, eu vou comungar direitinho e eu vou para o céu. Não vou parar no purgatório, nem nos lugares inferiores, nem nada do planeta. Equívoco. Não é assim? O que nós sabemos, pensamos, sentimos e agimos, grava no nosso perispírito. Grava, é o karma. Se for bom, karma positivo. Se for mal, karma negativo. Ninguém vai perdoar pecados. Achar que Jesus veio a ser o Salvador e Redentor, quem se redime dos erros é o próprio Espírito. Jesus jamais veio a ser Redentor de quem quer que seja. Esses Cristos são colocados, essas estátuas, em lugares mais altos de certas cidades, etc., é um equívoco muito grande. Jesus jamais veio lavar os nossos pecados com o seu sangue, como muita gente pensa. Daí o mal dos religiosismos, porque ensinam errado e as pessoas aprendem errado. E ninguém vai a Deus pelo erro, mas vai a Deus pela verdade. Jesus nunca disse, buscai uma religião e ela vos libertará. Disse, buscai a verdade e a verdade vos tornará livres. E essa verdade é infinita e eterna. E cada um de nós capta essa verdade na medida da sua capacidade assimilativa. Quem assimilar mais próximo da verdade fica. Quanto mais próximo da verdade fica, mais próximo de Deus. Esse é o segredo. Os religiosismos colocam certos dogmas, as pessoas acreditam e ficam sempre repetindo reencarnações. Vai para o outro lado, volta. Faz a mesma coisa, vai para o outro lado. Esse círculo vicioso, realmente, graças ao quê? Aos religiosismos
que ensinam equivocadamente. Esse mestre sempre citava uma passagem do Bhagavad Gita. A verdade é cortante como o fio da navalha. E o verdadeiro é aquele que por ele transita sem se cortar. E Jesus dizia, o caminho da verdade nesse planeta é estreito. O caminho do mundo é amplo. Quem quiser ficar com o mundo, fica facilmente. Mas o caminho da verdade é estreito. Poucos são aqueles que encontram. E se estiver dentro dos religiosismos, não vão encontrar. Vão perder uma encarnação. É uma judiação entregar criancinhas novinhas nas mãos de religiosos profissionais. Porque é o mesmo que perder uma encarnação, em termos de não no lado ético, moral, não. Essas crianças poderão crescer, quanta gente maravilhosa tem aí, ligada a religiões que moralmente são ótimas. São pessoas bondosas, caridosas e tudo, sem problema. Mas com relação à verdade, não dá, porque eles colocam cabresto nas pessoas, encapsulam as mentes. As mentes ficam pasteurizadas, não raciocinam mais, raciocinam só em termos daqueles dogmas absurdos, obscurantistas. Então a encarnação realmente é isso. E a desencarnação, como nós estávamos falando, não há duas desencarnações iguais. Hoje em dia, no nosso planeta, esse mestre, quando estava encarnado, esse divino mestre, na época, ele dizia, infelizmente nesse planeta, diariamente são despejados para o outro lado da vida, para o outro continente vibracional, espíritos completamente destrambelhados. Apenas 20%, mais ou menos, naquela época, agora, capaz de até ter diminuído. 20% dos que estão desencarnando estão merecendo um recolhimento, assim mesmo em planos não muito elevados. Poucos são aqueles que estão saindo em luz e glória, dizia ele. Um número muito pequeno. 80% estão desencarnando mal. E nesse planeta nós sabemos as 4 grandes regiões. A subcrosta, os umbrais, são trevas interiores e trevas exteriores, os postos de socorro, aí os céus intermediários, 3º e 4º céu, e depois os céus superiores, 5º, 6º, 7º. Para céus superiores, o número de espíritos que estão desencarnando diariamente, pelo que ele dizia, e dava a entender, o número é muito reduzido, porque é um planeta perigoso, não é um planeta de expiações. Reparem o cenário planetário nosso. O que existe hoje em termos de crimes de todas as espécies, de violências, de corrupções, de políticos inescrupulosos. Vejam bem o planeta, as guerras localizadas, não declaradas, mas sempre. Este planeta nunca deixou de ter guerras. Historicamente, peguem a história, desde a história antiga, a história da Idade Média, os tempos modernos e contemporâneos, nunca deixou de ter guerras. E na grande maioria, guerras religiosas. A Idade Média, aquelas cruzadas, era em nome de Constantino Cloro, eram das cruzadas, não era em nome de Jesus. E eram guerras, todo mundo sabe, que dizimavam quanta gente. Os tempos modernos, quantas guerras religiosas. Na França, a noite de São Bartolomeu, quanta coisa, protestantes e católicos. Na Idade Média, católicos e muçulmanos. Agora, judeus e muçulmanos, e assim. Nunca deixou de ter guerras no planeta, e na grande maioria, essas guerras são ou econômicas, ou são religiosas.
Então, a desencarnação, nós podemos ir pela lei da equidade vibracional para um desses planos, não é? Cada um de nós é juiz em causa própria. Cada um de nós será aquilo que se fizer. Que se fizer, não que as religiões fazem. Que se fizer. Isso é importante, porque quando nós desencarnamos, a justiça divina não vai perguntar que religião teve. Vai verificar o que é que você, como você se comportou perante a verdade e perante os seus irmãos em função da lei, do decálogo mosaico, que é um reflexo intelectual da lei de harmonia universal. Na verdade, nós sempre, quando ferimos a lei, ferimos uma lei de harmonia universal, corporificada graficamente nos 10 mandamentos. Então, em termos assim desses aspectos que eu falei, sobre a reencarnação é isso. Agora, vamos ver as provas da existência da reencarnação. Nós sabemos que a grande maioria põe dúvida a respeito. Existe multiplicidade de vidas? A gente vai um dia reencarnar ou a vida é uma única só? A grande maioria pensa assim, a vida é uma única só. Nós não temos certeza do outro lado o que vai acontecer. Então vamos aproveitar esta vida, passar uma esponja na consciência, vamos levar vantagem em tudo, aproveitar bem a vida, porque eu não sei o que vem depois. É um equívoco muito grande. É um equívoco muito grande. Põe em dúvida, então, a existência da reencarnação. Então, a respeito de se tentar provar a existência da reencarnação, nós temos 3 tópicos que nós podemos analisar. Prova bíblica, prova prática e prova científica. Vamos examinar essas 3 provas, tentar explicar. Biblicamente, a maioria dos religiosos profissionais, exceção feita aos judeus, porque os judeus necessariamente têm que admitir a reencarnação. Por quê? Porque eles, o Velho Testamento diz que o Elias seria o precursor, para que o Messias venha. Como eles não acharam que Jesus não é o Messias, o Elias ainda não veio. E para que o Elias possa vir, o Elias viveu 10 séculos antes de Jesus, 1000 anos antes praticamente. Então, se o espírito de Elias tem que vir como precursor, necessariamente tem que assumir um novo corpo. Obviamente. Então, os judeus aceitam normalmente a reencarnação por esse aspecto. Muito bem, mas quais seriam as provas bíblicas? Nós sabemos bem que a Bíblia não está intacta, incólume. Essa Bíblia judeu-cristã que está aqui em cima da mesa, ela sempre foi muito manipulada, lamentavelmente. Muitos cortes. Por quê? Porque qualquer um pode editar a Bíblia. Quem é o dono dos direitos autorais da Bíblia? Ninguém. Qualquer um pode, é uma livraria, coloca um versículo que quiser, tira uma palavrinha que quiser, faz o que bem entende da Bíblia. Edita, e as pessoas vão nas livrarias, compram, Bíblia judeu-cristã, acha que está tudo assim, por isso que as Bíblias são diferentes umas das outras. A Bíblia católica é uma coisa, a Bíblia protestante é outra, e assim por diante. Apesar de todas essas manipulações, ainda as religiões distraidamente deixaram passar alguns versículos a respeito. Vejamos. Quem vai no Velho Testamento vê em Isaías. Isaías fala na vinda do Messias. E fala num precursor, naquele que viria antes preparar o caminho para o Messias. Então ele dizia, a voz que clama no deserto, estava se referindo ao João Batista. Quem vai a Malaquias
Malaquias é o último livro do Velho Testamento. O Velho Testamento são 46 livros. O último livro é o de Malaquias. No capítulo 3, versículo 23, em algumas Bíblias pode sair no versículo 25, 24, um pouquinho diferente, porque elas não batem normalmente. Lá, o próprio Malaquias diz que Elias viria na frente como precursor do Messias. Mais adiante, quando o anjo Gabriel vai até os futuros pais do João Batista e diz avisa a eles em visões, dizendo, olha, a Isabel, que já era uma certa idade, era estéril, vai, apesar de tudo, vai receber o espírito de Elias, que vai ser o futuro precursor. E recebeu. Então, vejam bem, o anjo Gabriel, já avisando tanto ao Zacarias, que era o marido dela, quanto a Isabel, que o precursor nasceria, ela iria conceber o precursor, seria João Batista, e viria com o espírito de Elias. Olha a reencarnação aí, claramente. Jesus. Há passagens de Mateus, capítulo 10 e capítulo 17, já no Novo Testamento, obviamente, em que os apóstolos, alguns apóstolos que acompanhavam Jesus, disseram, mestre, alguns membros do Sinédrio põem em dúvida que o Senhor seja o Messias, porque as Escrituras dizem que para que o Messias venha, é necessário que Elias venha primeiro. E Jesus responde a eles, em verdade vos digo, Elias já veio, e ele é mesmo o João Batista. O João Batista é o mesmo Elias que haveria de vir. Fizeram dele tudo o que quiseram. Cortaram a cabeça dele na fortaleza de Maqueronte. Entregaram numa bandeja para o Herodes, etc. Se quiserem saber, o João Batista é o mesmo Elias que haveria de vir. Assim também, se nós formos a uma outra passagem de Jesus, quando ele estava pregando, num daqueles montes que ele pregava, ele dizia assim, a quem devo comparar esta geração? A crianças espirituais. Muitas coisas tenho ainda a vos dizer, mas vós não podereis suportá-las agora. Mais tarde, quando Elias vier de novo, vos conduzirá em toda a verdade. Está aí a reencarnação. Como é que o Elias poderia voltar assim? Todas essas passagens bíblicas que comprovam claramente a reencarnação. E os religiosos profissionais escondem textos, dão falsas interpretações, por isso são muito responsáveis perante a justiça divina, porque mentem descaradamente. Uma outra prova, uma prova prática. Prova prática. Nós sabemos que Deus é infinitamente justo. E a verdadeira justiça é tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais. Isso que é justiça. Ora, se tem uma única vida, por que Deus permite que haja tanta discrepância, tantas diferenças no cenário planetário de seus filhos? Uns nascem bonitos, maravilhosos, outros nascem feios, horrorosos. Outros nascem ricos, que vivem maravilhosamente bem em palácios. Seus filhos vão ter uma educação maravilhosa, vão
universidade em Harvard, nas suas casas tem piscinas, tem quadros de tênis, tem tudo, enquanto outros nascem em lugares miseráveis, em guetos, em verdadeiros bolsões de misérias, como é o caso, por exemplo, da África, da Etiópia, Sudão, etc. Quanta gente passando fome no planeta, 1 bilhão de encarnados vive abaixo da linha da miséria. Vejam, se Deus é infinitamente justo e tem uma única vida, por que essas diferenças? Porque se todos nós somos filhos de um mesmo Pai, ninguém é especial perante Ele? Então, por que essas diferenças todas? Na prática, realmente, vejam, por exemplo, o problema da saúde. Tem pessoas que nascem maravilhosamente bem, com a saúde maravilhosa, ganham concursos de belezas, outros grandes concursos de outros tipos, e são uma vida saudável, tranquila. E quanta gente está nascendo cega, surda, muda, quanta gente está nascendo oligofrênica, mongoloide, hidrocéfala, quanta gente nascendo leprosa, quantas diferenças assim. Por que essas diferenças todas? Se Deus é infinitamente justo, e se todos somos filhos de Deus, temos que ter um tratamento igualitário. Se Deus nos trata desigualmente, é porque a verdadeira justiça está aí. A verdadeira justiça é tratar desigualmente os desiguais. Como justificar que Deus é infinitamente justo nessas condições? Ele seria infinitamente injusto, o que é inconcebível. Então, essa prova prática, também é importante. A prova científica. Nós não temos no planeta, ainda hoje, nenhum aparelho em condições de demonstrar a reencarnação, como existe no plano astral. Aquele aparelho de visão retrospectiva que eu já me referi. Na carne ainda não foi inventado. Pode ser que um dia seja. Ainda não foi. Então, como provar cientificamente a existência da reencarnação? Há alguns casos que a gente pode citar que talvez possam ter alguma consideração científica. Por exemplo, existe um médico, todo mundo deve, as pessoas bem informadas devem saber, nos Estados Unidos, chamado Brian Weiss, que é um psicanalista americano. Ele tem um livro famoso que virou best-seller, muito vendido no mundo inteiro, chamado Terapias de Vidas Passadas. Esse Brian Weiss prova, diz: eu não tenho religião nenhuma, não sou totalmente independente, sou um médico, um cientista, um pesquisador, e eu tenho provas muito sérias a respeito de que há reencarnações. Por quê? Porque ele faz um tratamento de hipnose, hipnotiza os clientes, faz a regressão até a vida intrauterina. Depois as pessoas começam a ver vidas pretéritas e começam a descrever. E ele tem dezenas e dezenas de provas científicas a respeito dessas vidas passadas. Em função do que ele observa, ele pode dar, muitas vezes, a terapia adequada àqueles problemas. Geralmente de claustrofobia, por exemplo, é muito comum espíritos que tiveram em épocas mais remotas, que presos em masmorras, infectas, fechadas em claustros, né, fica aquele horror, aquela fobia, a claustrofobia, e na regressão aparece muitas vezes a claustrofobia.
Então essas pessoas muitas vezes não conseguem ficar dentro de um avião, dentro de um elevador, lugares fechados assim, tem uma certa fobia pelo claustro. Ele acha que provavelmente seja decorrente dessas vidas anteriores e dá a terapia adequada. Isso já existe, não só ele, Brian Weiss, mas tem muitos agora consultórios de parapsicólogos, psicanalistas, etc., já realizando esse trabalho de pesquisa nessa área através da hipnose. É a prova que tem científica, não existe outra diferente, né? Bom, a respeito então também dessa comprovação, temos aí um testemunho da Shirley MacLaine, por exemplo, que escreveu uma obra, né? Minhas Vidas Passadas. Shirley MacLaine. E tem alguns aí, autores aí que estão escrevendo sobre terapia de vidas passadas, etc. Bom, com relação então à reencarnação, é o tema que nós vamos, acho que deu para explorar razoavelmente bem. Vamos explorar um tema agora muito atual, que diz respeito ao Apocalipse. Esse tema, o Apocalipse, é atualíssimo, porque nós já estamos vivendo o Apocalipse. Claro que ainda os grandes acontecimentos ainda não vieram, o que é lamentável para todos nós. Não é um tema assim, nada agradável para nenhum de nós. É muito desagradável, mas nós não podemos bancar o avestruz que diante do perigo vamos esconder a cabeça. Não, temos que enfrentar. Há uma justiça divina, nós estamos encarnados, temos que ter a coragem de enfrentar as situações. Então temos que saber um pouco sobre o Apocalipse, é muito importante, porque vai haver muito desespero, muita coisa que pode ser evitado, certos exageros e desesperos, se as pessoas estiverem razoavelmente conscientizadas, bem informadas. Nós sabemos bem que a Bíblia tem 73 livros, 46 no Velho Testamento e 27 no Novo. Todas as profecias bíblicas do Velho Testamento até agora já aconteceram. Lamentavelmente, só tem uma que ainda não. É justamente a do último livro da Bíblia, do Apocalipse. Então vamos analisar o Apocalipse. O que é o Apocalipse? É uma palavra grega que chama-se revelação. Nos livros, nas Bíblias em inglês, eles nem chamam de Apocalipse, chamam de Revelations, porque é uma revelação. A primeira coisa que nós temos que explicar é o seguinte, que o Apocalipse, ele tem 22 capítulos e um epílogo. A Igreja Romana, quando fez a Vulgata Latina no século IV, embaralhou. O Jerônimo embaralhou, porque ela está lá. Embaralhou os capítulos, então as pessoas têm uma certa dificuldade de entender esse embaralhamento, têm dificuldade de entender os símbolos, a simbologia apocalíptica, tem essa dificuldade, então as religiões preferem nem tocar no Apocalipse e algumas dizem assim, é o livro mais misterioso da Bíblia. Não é. Desde que as pessoas tenham o mapeamento da Bíblia, do Apocalipse. Quem tem o mapeamento não vai ter dificuldade. Mas como é que foi escrito tudo isso? A Bíblia diz o seguinte, que João Evangelista, chamado vidente de Patmos, estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica ali no Mar Egeu, nas Cíclades do Mar Egeu. Ele estava lá no finalzinho da vida dele, durou quase 90 anos. Ele estava deitado, e quando ele diz, eu fui arrebatado em espírito, ele era um grande vidente,
Por isso que ele é considerado o vidente de Patmos. E ele então se deparou com um grande espírito, um maravilhoso espírito que veio até ele. E ele descreve o espírito. Tinha um rosto, parecia um sol, os olhos flamejantes, na cabeça um verdadeiro arco-íris, uma roupa inconsútil, com um pé na terra e o outro no mar. E um livro, em uma das mãos, escrito Evangelho Eterno, que é este aqui. E diz, tome-o e devore-o. Será doce na boca, porque tem conhecimentos maravilhosos, mas amargo no ventre, que é conhecimento a respeito do Apocalipse, que é amargo. O Apocalipse é amargo. O João Evangelista, então, se prostrou diante dele, de joelhos, e ele diz, não fique de joelhos diante de mim. Adorar só a Deus. Eu sou igual a você. Sou maior que você, mas você um dia vai ser o que eu sou. E ele diz para o João Evangelista, vão ser mostrados agora para você uma porção de acontecimentos. Tudo que você for vendo, você vai escrevendo e mande para 7 igrejas. Igreja não significa religião sectária. Igreja significa reunião de pessoas, comunidades. Mas você também vai ver muitas passagens que você vai se assustar, mas não se preocupe tanto, porque não vai ser para agora, vai ser para dias longínquos, para dias por vindouros. Isso foi no século I da nossa era, nós estamos no século XXI. E ele então, João Evangelista, na medida que foi vendo, foi escrevendo de acordo com o que ele entendia. Muita coisa ele não entendia, daí porque surgiram muitos símbolos. A respeito do Apocalipse, nós sabemos que muita gente andou escrevendo. Essas profecias maias, que recentemente teve gente interpretando equivocadamente, aí assustou o mundo inteiro. Muita gente deve se lembrar disso, né? A profecia é um equívoco grande. Também o próprio Nostradamus, que é um espírito maravilhoso. Nostradamus é a reencarnação de um grande apóstolo. Era um vidente maravilhoso, viveu na época da Catarina de Médici, né? Século XVI da nossa era. E foi muito protegido pela Catarina de Médici, porque ele inclusive previu a morte do marido dela, o Henrique II, num torneio, que ele foi uma lança, entrou aquela viseira dele e ele morreu. E a Catarina de Médici foi muito grata a ele, porque ela foi avisada de antemão, não deixe ele participar desses torneios e tal, porque vai acontecer isso. Ela então protegeu muito o Nostradamus, por isso que ele não foi parar na fogueira da Inquisição. Porque ela foi muito protegida, ela protegeu bastante. Mas o Nostradamus escreveu as suas centúrias de uma maneira assim muito também misteriosa. Por quê? Em versos, porque se ele escrevesse exatamente aquilo que ele estava vendo e interpretando, a fogueira da Inquisição ia pegar, porque a Igreja Romana está no Apocalipse, no capítulo 13. Então, muita gente tenta entender as centúrias e há interpretações de todo tipo, não é? Também não serve. A única fonte realmente confiável é a Bíblia. Assim mesmo, precisa saber o mapeamento da Bíblia. Quem pode dar o mapeamento da Bíblia com segurança? Somente aquele anjo relator do Apocalipse, que relatou o João Evangelista, reencarnando, ele tem que ter condições de dizer, olha, o Apocalipse vocês têm que entender assim. E nesta obra ele dá o mapeamento direitinho. E o que nós encontramos nessa simbologia apocalíptica? Primeiramente, vamos ver quais são os principais símbolos do Apocalipse. Primeiramente fala em 4 cavalos. Um cavalo branco, um cavalo preto, um amarelo e um vermelho. O cavalo branco, os cavalos, antes disso,
Os cavalos representam forças, verdadeiras ideologias, doutrinas que iriam surgir. E essas doutrinas seriam muito importantes, relevantes, iam movimentar muito a sociedade humana. Então, a primeira ideologia, um cavalo branco. Vejam que o Isaías, naquelas profecias dele, ele disse: em uma região tenebrosa irá resplandecer uma grande luz, Jesus, que era a Palestina. E ele ia deixar a doutrina do caminho do Senhor, foi o que Jesus deixou. Então, o cavalo branco, e o cavaleiro é Jesus. No século IV da nossa era, surge o cavalo preto, que muita gente se assusta. E é uma realidade, porque a realidade mostra quem ela era. Esse cavalo preto, nós sabemos que foi fundado por Constantino Cloro, um imperador romano que fundou, obrigou todo mundo a se ajoelhar dentro dos altares de Roma e bloqueou a revelação que estava no mundo, e a revelação, e o mundo sem revelação, fica nas trevas, na chamada Kali Yuga, dos hinduístas. Vive em função dos sentidos. Não tem comunicação com o outro lado da vida, porque a revelação é justamente a luz do mundo. Uma humanidade sem revelação, sem um intercâmbio dos dois planos da vida, não se ilustra, não é divertida, não se consola. O que nos traz ilustração é o outro lado espiritual. Se bloqueia tudo, chama as comunicações espirituais de coisa do demônio, coisas de Beelzebub, bloqueia tudo, e quem cultivasse seria considerado bruxo, bruxaria. Quanta gente foi queimada na Idade Média, nos tempos modernos, etc. Só cessou, a Inquisição só cessou no século XVIII, com a unificação da Itália, quando o Papa se declarou infalível, preso nos jardins do Vaticano. Século XIX. Até então, do século IV ao século XIX, durante 15 anos, a revelação praticamente ficou fechada. Como? 15 anos, 15 séculos. Então, 15 séculos. Perdão. Falei 15 anos. 15 séculos. Do século IV ao século XIX, 15 séculos. Obrigado, Beto. Então, 15 séculos de o quê? De obscurantismo, trevas no mundo. A humanidade sem revelação é trevas, é o cavalo preto. Quem vai ao capítulo 13 do Apocalipse, está muito claro lá quem é o cavalo preto. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o cavalo preto. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o cavalo amarelo. O amarelo, a doutrina capitalista que está aí. O laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Le monde va pour lui-même. Quer dizer, é a economia de mercado que está aí, cavalo amarelo, representando o quê? O ouro. Que infelizmente a riqueza passa a pertencer a um grupo muito pequeno, de grandes capitalistas, alguns intermediários e um terço, ou melhor, um bilhão de encarnados vive abaixo da linha da miséria. Então, uma má distribuição de rendas, etc. E essa doutrina que se levantou no mundo, para combatê-la, Karl Marx cria na Alemanha o Das Kapital, né? Comunismo, etc., o cavalo vermelho. O cavalo vermelho praticamente já acabou, já se tornou amarelo, não é? Praticamente. Apenas dois países, a Cuba e a Coreia do Norte. Então o resto, o cavalo vermelho praticamente está afastado. E o cavalo preto? Vamos analisar o cavalo preto. O Apocalipse fala nos símbolos em 2 dragões e 2 bestas. Esse mestre, esse relator o anjo relator do Apocalipse diz assim, nesse livro: um dos dragões é o Império Romano.
Foi o Império Romano quem criou, quem inventou essa instituição. E o outro dragão é o imperador, que é o Constantino Cloro. São os dois símbolos. Duas bestas. Uma besta é aquela que está sentada sobre a cidade dos 7 montes. Se diz mãe mestra. Em quais mãos foram encontrados o sangue dos apóstolos de Deus? Inquisições, torturas, tanta coisa que aconteceram durante 15 séculos. É o cavalo preto do Apocalipse. E é chamada de a besta, uma besta do Apocalipse. Besta. Porque quem for estudar a vida dessa instituição durante todos os séculos da história, a historiografia, verifica quanto de maldade essa instituição fez. Ela aterrorizou a Idade Média inteira, os tempos modernos, e até agora há pouco, tempos contemporâneos, com inquisições, com torturas. Foram encontrados recentemente 80 instrumentos de tortura da Inquisição. As pessoas eram terríveis, com anéis assim, que a pessoa era garroteada, o garrote vil que chamavam, né? E aí ela garroteava, as pessoas ficavam com a língua para fora para poder confessar o que eles queriam que confessasse. Colocavam cadeiras com chamas e pregos, a pessoa sentava ali, quem que não ia confessar? E quantos instrumentos terríveis, aterrorizando as pessoas para confessar. O próprio confessionário foi inventado, a confissão auricular, para saber quem era e quem não era da igreja. Se era herege ou quem tinha posses, porque a igreja o Sacro Império Romano ficou com 3/5 partes de todas as terras da Europa, em uma determinada época. Então, essa instituição é chamada besta. A outra besta é o papado. A igreja tem quase 270 papas na sua história e 39 antipapas, porque sempre houve eleições e sempre houve gente contrária. 39 antipapas. Há quem diga que ocorreu também a vida de uma papisa. Eu mesmo li um livro a respeito, que se prova que seria essa papisa, Joana. Ela se apaixona por um cardeal e ela então acabou entrando dentro da igreja e acabou fazendo carreira lá dentro e virou papa. Aí descobriram que era mulher e ela foi sacrificada. Mas isso não tem comprovação histórica ainda. O fato é isto, que os próprios papas, desses quase 270 papas, tirando os papas do século 1880 para cá, que a igreja deixou de ter exércitos mercenários, e o Papa se recolheu no Vaticano, se declarou infalível, de lá para cá, os papas praticamente não fazem mais guerras, nem nada, Leão XIII, etc., Pio XII, Pio não sei quanto e tal. São papas assim tranquilos, porque o óbolo de São Pedro vai direitinho lá para o Banco do Vaticano, e eles reaplicam em Bolsa de Valores, estão com a vida feliz. Não precisa ter exército, mais nada. Mas antes não. Os papas faziam guerras e conquistas, cruzadas e tanta coisa, não é? E eram uma boa parte, muitos deles, verdadeiros bandidos, assassinos. Então a vida dessa instituição, historicamente, é realmente uma besta. E o Apocalipse fala a besta. Então a besta é a própria instituição romana e a outra besta é o papado. Fala no número 666. Esse número 666, os protestantes conhecem bem, os luteranos principalmente, porque o Martinho Lutero falou, né? É o anticristo, chamavam de anticristo. E a Bíblia, e a besta, ele chamou de a prostituta da Babilônia, porque o Apocalipse fala na Babilônia, né? A prostituta da Babilônia. Esse 666 significa o seguinte, lá diz assim, e essa besta tem um número,
Esse número é o número de um homem. E o número desse homem é 666. Que em algarismos romanos, porque a igreja falava o latim, dá vicarius generalis Dei in terris. Se for verificar em algarismos romanos, dá 666. Ou então, dux cleri, dux chefe do clero, dá 666. Fala também num outro número, 144 mil. Isto é, após todos os acontecimentos mais fortes, vão sobrar 1/3 dos viventes, e desse 1/3 dos viventes, tem 144 mil que são encontrados, que são transparentes espiritualmente. A verdade está ali, nesses 144 mil. Em uma ocasião, perguntando para ele se era um número correto, ele me disse, não, o número simbólico representa o número de vanguardeiros. São os vanguardeiros do planeta, de vanguarda espiritual. 144 mil. Fala também de um livro. Esse livro tem 7 selos. Fala em 7 anjos, 7 trombetas. Cada vez que os anjos tocam uma trombeta, retiram um selo. Há quem diga que 5 selos já foram, os sextos e o 7º selo seriam os grandes acontecimentos, não é? Esses grandes acontecimentos representam, fala em um grande terremoto. Esse terremoto vai, com a fuligem, vai fechar o sol, escurecer o sol, o céu desaparece, a lua se fica vermelha, haverá muitos trovões, muitos relâmpagos, muitas vozes, muitos desesperos, e tudo isso o João Evangelista foi escrevendo, que é o que está no Apocalipse, que a gente tem que ir ajeitando os capítulos para poder, é um quebra-cabeça, que tem que ir entendendo que esse quebra-cabeça, quem deu as chaves foi esse mestre. Não é? Então fala nisso tudo. Não é? Então o Apocalipse, em linhas gerais, contemporaneamente falando, dá para a gente observar o seguinte: Deus nada faz sem antes avisar através dos profetas seus servos. Se nós observarmos o planeta todo, não existe no momento apóstolos ou servos de Deus em condições, com competência e em número suficiente para avisar o planeta todo. E os avisos, pelo que nós temos lido desse mestre, vêm vindo através dos acontecimentos, dos eventos catastróficos no planeta. Se nós observarmos o cenário planetário, realmente o planeta tem, no hemisfério norte, 400 usinas atômicas e pilhas atômicas. O planeta tem 500 vulcões ativos, tem inclusive vulcões submarinos. Os avisos que vêm acontecendo em Hiroshima, Nagasaki, Three Mile Island nos Estados Unidos, na Ucrânia, aqueles Chernobyl, agora recentemente Fukushima, se não me engano, lá no Japão, assim por diante. Esses terremotos todos, essas placas tectônicas que tem, se unem e dão esses terremotos, os maremotos, os tsunamis que têm acontecido, não é? Os deslizamentos, as inundações, cada vez num nível número cada vez maior e mais intensos. Todos esses avisos que estão ocorrendo no planeta são avisos demonstrando que o planeta está realmente espiritualmente doente, espiritualmente doente, quer dizer, muitas máfias, muita corrupção, muitos homicídios, muita violência,
tudo quanto é vício é que prepondera, narcotráfico, não é? Quanta coisa tem no mundo hoje, políticos inescrupulosos, e as virtudes divinas estão escasseando. Característica de um mundo realmente espiritualmente doente. Ora, esse mestre dizia, cada humanidade tem a casa cósmica que merece. Esta humanidade está merecendo o quê? Isso tudo que está acontecendo. Não é por acaso. Então as pessoas mais bem atiladas podem prestar atenção. Muita gente fala, será o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Vai ser isto sim, que nós vamos explicar agora. Vai ser o fim de um ciclo, não o fim do mundo. Início de um novo ciclo. Por que então do Apocalipse? O porquê do Apocalipse? Nós sabemos que há um programa divino para mundos e humanidades. Um programa divino, tudo programado no universo todo. Não tem nada sem programação. É preciso que as humanidades evoluam. A evolução não é linear. Lamentavelmente, a evolução é sinuosa, assim. Demora. Não é? Esta humanidade já teve a sua infância. Já teve 5 dilúvios nesse planeta. O último dilúvio foi o de água. Separou os continentes eram unidos, separou os continentes e deu um mapa mundi que está aí, de água. Então deixou a natureza até mais bonita, não expulsou ninguém. Agora não, o dilúvio é de fogo, é outra coisa, e vai haver expulsões, e vão ocorrer expulsões. O que não houve antes vai haver agora. Ora, esta humanidade teve a sua infância espiritual, está na fase final, na fase crepuscular da juventude espiritual. Veja que a humanidade atingiu a era eletrônica, que esse mestre dizia, é o terceiro estado de Deus. A era eletrônica. Com a era eletrônica, abriu-se o universo para nós. Quantas conquistas científicas para o universo todo, para o próprio planeta, quanta coisa aconteceu. Microscópio eletrônico, radioscópios eletrônicos, quanta a eletrônica, olha o campo que abriu para esta humanidade toda. Então, esta humanidade agora está usufruindo de tudo isso. E esse final, essa juventude final, vai ter que haver uma faxina no planeta, porque nem todos poderão herdar a terra dos futuros ciclos. Haverá uma separação entre cabritos e ovelhas. Cabritos e ovelhas, como Jesus diz no sermão profético. Os cabritos serão expulsos. As ovelhas é que merecerão herdar a terra dos futuros ciclos. E serão apenas 1/3 dos viventes. Então, o que acontece? Para que a humanidade evolua, para um novo céu, uma nova terra, como está em Isaías, uma fase nova, um ciclo novo, não o fim do mundo, o fim de um ciclo, início de um novo ciclo, o ciclo da maturidade espiritual, é preciso que haja uma faxina. E no Apocalipse, no capítulo 22, fala nos fora daqui os homicidas, fora daqui os perversos, e assim, tem um elenco grande dos fora daqui, inclusive religiosos, tudo, vai limpar tudo, para que haja um começo quase novo. Para que haja um começo quase novo. E assim, aqueles que herdarem a terra dos futuros ciclos, as comunicações espirituais serão restabelecidas plenamente, coisa que hoje acontece como? Quem é que tem faculdades mediúnicas assim, ostensivas? Um número reduzido. Por que Deus não dá faculdade mediúnica ostensiva, vidência para todo mundo? Porque se desse, viraria um manicômio. Porque a ignorância é tão grande que ia parar na mão de psiquiatras, psicanalistas, que nada entendem, dão remédios, cria iatrogenia, tara no organismo, fica doente, etc., dos remédios. Não está na hora de todo mundo
generalizar as comunicações espirituais dessa maneira, com essas faculdades mediúnicas amplas. Mas, um novo céu, uma nova terra, todos nós seremos videntes. Digo todos nós, otimistamente, achando que todos nós mereceremos pertencer a esse 1/3. Vamos fazer uma forcinha para ficar entre esse 1/3. Por quê? Porque existe uma assimetria grande na chamada lei da transmutação de espíritos no planeta. A lei de migração interplanetária. A lei de migrações interplanetárias. O que quer dizer isso? Há 480 mil anos atrás, existia um orbe na constelação da Capela, um orbe na constelação da Capela, que é a estrela alfa da constelação. Esse orbe, houve um apocalipse lá, uma profilaxia lá. Espíritos degradados foram degradados para cá, para o nosso planetinha. O Cristo de lá entregou para o Cristo daqui. São os adventistas, são chamados adamitas. Portanto, Adão não é o nome de um indivíduo, é o nome de uma coletividade. E aqui já existia a raça autóctone, isto é, a raça primitiva, a Eva. Eva também não é o nome de uma mulher, é um nome coletivo. Da junção dos adamitas com os evitas, deu a nossa demografia planetária, que são 72 bilhões de espíritos. Então, da mesma maneira que 480 mil anos atrás aconteceu isso, agora vai ocorrer a mesma coisa. E já está ocorrendo. Muitos espíritos que não merecerão herdar a terra dos futuros ciclos, que estão na subcrosta, purgando muita coisa, já estão sendo encaminhados para um desses dois planetas, entregue aos cristos desses dois planetas. São os adamitas lá, os adventícios. Da mesma maneira que lá, comparando com a Terra, tempos atrás lá era um paraíso, agora também a Terra vai ser considerada um paraíso perto desses dois locais, porque vão habitar corpos que estão na época de habitantes das cavernas. Vai ser um desastre a queda. Então tem um caráter punitivo, de punição, e seletivo, porque é uma seleção. Haverá uma seleção entre cabritos e ovelhas. Jesus falava de que jeito naquela época? Através de parábolas, de metáforas. Aquele povo iletrado não entendia. Falava em cabrito, porque os cabritos não são assim, cordatos nem nada. As ovelhas são mais mansas, aceitam mais as coisas. Então, isso vai acontecer depois do quê? De todos esses acontecimentos mais fortes. Esses acontecimentos mais fortes, pelo que esse mestre dizia, quem mais vai sofrer é o hemisfério norte. O hemisfério norte que tem lá essas 400 usinas atômicas e tal, com os terremotos que irão ocorrer. Haverá radiações atômicas. A parte sul também vai sofrer as consequências. Haverá, em razão dessas radiações atômicas, irão ferir gens. Haverá muitos nascimentos teratogênicos, muitas teratogenias. Por isso que Jesus diz assim, naqueles tempos, Jesus, no sermão profético, falando do Apocalipse, bem-aventurados os ventres que não gerarem. Ai das grávidas e das que amamentarem naquela época. Então essa juventude que está aí, os nossos filhos, os nossos netos, vão enfrentar tudo isso. Lamentavelmente, a gente tem pena. Mas eles já reencarnaram, acho que preparados para isso, para enfrentar. Porque antes do programa pré-encarnacionista deles, já se programaram, já vem conscientizado. Agora esquecem, a lei do esquecimento esquecem.
Então é preciso a gente ir, os pais, ir alertando com calma, sem assustar, sem catastrofismos, mas com realismo, esses jovens. E vai haver muito desespero, infelizmente, por causa da ignorância que está. As pessoas só falam o fim do mundo, mas não sabem por quê. Não vai haver fim do mundo, fim de um ciclo. E quais seriam as soluções, por exemplo, para evitar essas radiações? As radiações, os efeitos, né, das radiações. Essas radiações vão, filhogens, vão contaminar águas, rios, lagos, mares, oceanos. Vão contaminar águas. Qual é o segredo? Esse mestre dizia: água fluidificada e energizada. Quando chegar a época, água fluidificada e energizada. Os alimentos também vão ser prejudicados, radiações, etc. e tal. Alimentos liofilizados, isto é, desidratados. Quando houve aquelas profecias maias, quanta gente andou guardando esses alimentos desidratados por aí, estocando, né? Por causa das radiações. Não é verdade? Então, todos esses cuidados, quando chegar o momento, aí a gente pergunta, mas quando vai ser esse momento? Ninguém sabe. O Apocalipse diz assim: ninguém sabe o dia e a hora. Será como nos tempos de Noé, com o dilúvio de água, que ninguém sabia nem o momento nem a hora. O Noé foi dado ordem para ele: faça uma grande arca, você leva para lá os animais, etc., os casais que vão, etc. e tal, e fique aguardando. Houve um determinado momento, começou a chover muito, aí a água subiu, a nave subiu, e ele ficou lá, todo aquele tempo lá do outro lado e tal. Mas ele não sabia o dia nem a hora. Agora também. Ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso que com essas previsões maias, ou qualquer previsão que vem aí, não dá para a gente ficar preocupado. Por que não deve ficar? Porque só Deus sabe. Está bem na Bíblia. Ninguém sabe o dia nem a hora. Será como nos tempos de Noé, que ninguém sabia. Bom, com relação então ao Apocalipse, eu acho que pouco mais temos que dizer. Então, nós praticamente terminamos aqui. Muito obrigado pela atenção dispensada.